Olá, sejam muito bem-vindos a mais um 5 perguntas para o CFO, a websérie da Assets desenvolvida exclusivamente para os profissionais da área financeira. Neste episódio, vamos conversar com Eduardo Ducati, o VP de Finanças América do Sul da Ball Corporation. Ao longo da sua carreira, Eduardo atuou em posições de liderança em grandes multinacionais estrangeiras, como Whirlpool, Sodexo, Monsanto e Bemis, e desde o ano de 2020 ocupa a função de vice-presidente de finanças da Ball Corporation. Vamos conhecer a trajetória de Eduardo e aprender com seus insights valiosos sobre carreira. Confiram! Comecei minha trajetória na Whirlpool, trabalhei dentro da Whirlpool nas áreas de FP&A, custo, manufatura. Fui expatriado para os Estados Unidos, fiquei 4 anos lá, então fiquei 15 anos na Whirlpool, segmento de linha branca. Tive a oportunidade de depois ir para serviços, fiquei um pouco mais conhecendo o mundo de serviços, depois fui para o agrobusiness, também um segmento bastante interessante. E desde então eu estou no segmento de embalagens, plásticas, rígidas e agora nas embalagens de alumínio. Os principais desafios que eu vejo aqui, principalmente, é trabalhar num ambiente de volatilidade. A América do Sul tem um ambiente volátil tanto na parte política como na parte econômica, né? A gente tem que lidar aí todo dia com câmbio, taxa de juros, inflação, né? Então tem um ambiente extremamente volátil na parte econômica. Um segundo grande desafio que eu vejo nessa função regional é a parte cultural. Você trabalha com diferentes culturas. Uma cultura argentina é diferente da chilena, da paraguaia, da uruguaia, da boliviana, da peruana. E você tem que entender cada uma dessas culturas, né? É o que eu digo para o meu time. Não existe certo ou errado, mas a gente precisa aprender, entender e respeitar as culturas de cada um dos países para que a gente consiga transformar isso em números, né, dentro da nossa região. E um terceiro grande desafio é como que nessa cadeira você traduz o que está acontecendo para um time global, né? Você imagina que você trata, como a gente tratava o ano passado, 200% de inflação, né? E passa para uma matriz, a matriz não trabalha com 200% de inflação, ou uma reforma tributária que está vindo agora, né? Que é mais uma jabuticaba do nosso país. Então, assim, como que você traduz o que está acontecendo dentro de uma região para o time global e eles consigam entender, porque eles vão usar esses dados para passar para o mercado e explicar a situação da companhia para o mercado. Então, acho que esses são os 3 grandes desafios aqui da cadeira hoje. Bom, habilidades eu vejo muito o seguinte, a primeira grande habilidade, né, de um líder de finanças ele precisa entender do business, né? Ele precisa entender quais são as alavancas dentro de cada business que ele precisa atacar. Então, seja no resultado, P&L, seja em caixa, seja em geração de valor via EVA, ele precisa entender quais são as alavancas. Ele precisa ter um segundo ponto de habilidade, um poder analítico muito forte. Através dessas análises, ele vai conseguir achar oportunidades, né, de maximizar resultados, e ele vai também achar oportunidades de mitigar riscos dentro da organização. Um poder analítico é muito importante dentro das habilidades. Eu diria que uma terceira habilidade muito importante é comunicação. O líder de finanças, geralmente, ele está na frente, né, da organização, traduzindo números e explicando resultados. Comunicação assertiva, clara para a organização, é importantíssimo, né, como habilidade de um líder de finanças. A quarta que eu diria aqui é como ele influencia uma organização. Por ele ter, né, esse escopo de conseguir olhar tudo o que acontece, né, porque o líder financeiro ele consegue enxergar desde manufatura, comercial, IBP, legal, tudo que acontece, né, dentro de uma organização, ele consegue, na verdade, olhar onde tem oportunidades, onde tem riscos e influenciar para uma organização ou pensar de uma maneira diferente para atingir seus resultados. Então, a influência, eu diria que é uma quarta habilidade muito importante. E eu vejo uma quinta bastante importante para essa cadeira, né, que é a parte de inteligência emocional. As empresas geralmente têm ciclos, né, ciclos de crescimento, ciclos de redução. Este profissional que está sentado, né, na cadeira de CFO, ele precisa ter uma inteligência emocional para, não só, né, nesses momentos, ele conseguir, né, passar para a organização calma, transparência, assim como para os seus pares e também para os seus liderados, né? Então,
Inteligência emocional é uma quinta habilidade que eu acho que é muito importante para essa cadeira financeira. O networking para a cadeira de CFO, ela é crucial e essencial, porque o CFO ele vive de informações e vive de dados, né? O financeiro vive de dados. Sem dados, o financeiro acaba não conseguindo ser bem sucedido ali. Eu acho que é muito importante um CFO, um líder financeiro, né, ele está extremamente atrelado e montar o seu network com escritórios de advocacia, escritórios de headhunters, consultorias, auditorias, clientes, fornecedores. É muito importante ter esse network muito bem estabelecido para você conseguir ter informações, tendências, pensar mais a longo prazo, ideias, inovações que estão aparecendo. Então, é muito importante ter todo esse contexto nesse ambiente de network, né? E como que a gente monta esse network? Eu acho que assim, hoje existem fóruns de discussões, né? Existem institutos aí que falam de diversos itens e agenda financeira, benchmarks, por exemplo, né? Benchmarks com clientes, benchmarks com fornecedores, benchmarks com outras empresas de outros setores é importante. Eu acho que a primeira habilidade que eu vejo aqui, né, que eu busco ali, o profissional tem que ser interessado, ele tem que ter interesse, ele tem que questionar, né, ele tem que gostar do business. Porque se ele não tiver paixão pelo business, ele não vai conseguir entregar o máximo que ele pode. A segunda grande habilidade que eu vejo é o seguinte, tem que ter atitude. Como líder, eu espero que um líder tenha atitude de resolver os problemas, né, de ir atrás, comunicar com as pessoas e ter a resolução dos problemas dentro da organização. A terceira grande habilidade que eu vejo é comunicação. Um líder, ali que eu busco, precisa se comunicar bem entre todas as áreas. E eu acho que uma outra grande habilidade que eu vejo aqui, ele precisa ser humilde, né? Ele precisa ser humilde para aprender, humilde para poder trabalhar em conjunto. Então, trabalhar em equipe, com humildade, é outra habilidade que eu acho que é essencial para ele ser bem sucedido na cadeira. A decisão mais acertada que eu tive na minha carreira, eu trabalhava 15 anos numa companhia e meu filho tinha acabado de nascer. E eu trabalhava longas horas naquela companhia, né? E eu via que eu não conseguia ter a qualidade de vida para poder ficar próximo do meu filho que tinha acabado de nascer. Foi uma decisão mais difícil, mas mais acertada, né? Eu lembro até hoje, eu sentado lá conversando com a minha esposa e falei, eu vou pedir demissão. E ela falou, você é louco? Nós acabamos de ter um filho, como é que você vai pedir demissão? Estou seguindo o que o meu coração está mandando fazer, né? Para mim o mais importante agora, eu vou arrumar outro emprego, mas minha família em primeiro lugar, né? E para mim foi a decisão mais acertada, porque eu saí daquela companhia, eu tive outras experiências que agregaram muito na minha carreira, mas eu acho que o mais importante é eu conseguir estar próximo do meu filho, né, e da minha família, que eu acho que se você consegue balancear o seu trabalho com o que é mais importante para você, no meu caso aqui era a minha família, para mim eu consegui criar um balanço legal e consegui aí ter altas performances dentro das companhias que eu passei. Tem um esportista que eu gosto muito me marcou, que Michael Jordan. E ele diz uma frase seguinte, algumas pessoas desejam fazer, né, outras querem fazer, mas outras fazem acontecer, né? Então, para mim, é muito do que eu sigo, né, dentro da minha carreira e sigo na minha vida pessoal, né? Não adianta a gente ficar falando, não adianta a gente ficar planejando, se a gente não tiver atitude, a gente não fazer acontecer, do céu não vai cair. Então, para mim, essa é um grande lema que eu levo comigo e passo para os meus filhos aí também.